É fácil de perceber nos atendimentos clínicos que existe uma preocupação grande de quem cuida hoje de um idoso a respeito de qual remédio o idoso deve tomar, aquele que deve sair, ou então qual é a opção melhor que ele tem hoje para poder melhorar o comportamento, melhorar o sono, talvez diminuir ali as birras que talvez ele tenha apresentando e até o melhorar o comportamento. Tudo isso como grande preocupação voltada para os remédios. Mas o que eu preciso conversar com você hoje é justamente o outro lado da moeda, que não é só o remédio que é tão importante durante uma consulta. E eu vou compartilhar, inclusive, a história de um filho que veio na consulta e se surpreendeu como existem inúmeras outras coisas importantes, talvez até mais do que mesmo o remédio, que devem ser instituídos dentro do plano individual de tratamento de cada um. No caso dele aqui, da sua mãe. Então, olha só como é muito importante falar sobre esse assunto. Eu vou compartilhar com você nesse vídeo sobre 3 pontos fundamentais que nós devemos levar em consideração dentro do cuidado do idoso e que fazem toda a diferença quando a gente quer que o plano de tratamento ele tenha sucesso, que os filhos que estão envolvidos, ou talvez até outras pessoas envolvidas no cuidado do idoso, se sintam ali bem naquilo que estão fazendo, inclusive entendendo o que estão fazendo e esperando um resultado melhor do que talvez estão vendo hoje. Isso é tão importante que eu não vejo muita gente falando aí na internet e tenho recebido comentários como esse que eu compartilho aqui na tela com você, de pessoas agradecendo, inclusive porque estão tendo a oportunidade de refletir com aquilo que eu tenho trazido aqui dentro desse canal do YouTube. Então, caso você não me conheça, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu tenho ajudado inúmeras famílias a perceber um novo olhar dentro dessa esfera do cuidado do idoso, tendo novas perspectivas, inclusive gerando uma expectativa diferente quando se tem mais clareza daquilo que está fazendo. Então, olha só, nós vamos partir então para esse tema que é tão importante dentro do cuidado, que é quando eu falo da participação de cada um. E nessa semana, inclusive, um filho de uma paciente veio na consulta juntamente com a irmã, ele nunca tinha participado da consulta, e aí ele tirou todas as suas dúvidas, ele questionou várias coisas a respeito, principalmente, de organização, de como que ele faz, se o que ele faz é errado e o que o irmão dele faz que é diferente é certo, tentando entender ali a forma correta de fazer. E foi explicado para ele, inclusive, que não existe isso. Existe uma forma individualizada de cada um, na hora de dormir, um ritual que cada um segue, claro, tentando respeitar a realidade do idoso, o horário que o idoso gosta de dormir, mas a forma como você faz, se você gosta de conversar, se você fica do lado, se você gosta de fazer um carinho, enfim, se você consegue ali no final do dia tirar alguma coisa do idoso, quando a gente fala assim de conversar alguma coisa, relembrar alguma coisa do passado, porque isso depende muito da característica de cada um. Porque nesse caso que eu estou compartilhando, a história desse rapaz que veio ali, ele ficou muito contente, inclusive, porque ele disse: doutor, eu nunca tinha percebido dessa forma, que bom que eu vim na consulta, que bom que eu vim, eu tirei tanta dúvida, e eu estou muito satisfeito porque eu estou percebendo que o que eu estava fazendo não estava errado. Ou seja, ele estava se culpando porque outros irmãos faziam diferente, ele não conseguia fazer da mesma forma no final do dia, na hora da dormida, por exemplo, e com isso ele estava se cobrando, achando que estava fazendo errado. Quando na verdade não, cada um tem uma característica. E ele também estava fazendo certo. No dia que era dele de turno, ou seja, 2 vezes na semana, são as 2 vezes que ele vai para dormir com a mãe. E aí a forma como ele faz é individual, da mesma forma como existe o relacionamento de cada um dos outros filhos. E isso é muito importante de ser dito, tá? Então, participar da consulta para ajudar a construir um plano de tratamento é o primeiro ponto que eu trago para você. Porque muitas vezes só vem uma pessoa na consulta, sempre aquela mesma filha ou o mesmo filho, mas o idoso tem, em média hoje, na realidade dos idosos que eu atendo, 5 filhos. E só vem um na consulta, e os outros 4 depois ficam ali questionando algumas coisas, ou não tiraram dúvidas, ou então não conseguiram fazer um paralelo daquilo que aquele irmão entendeu e levou para dentro de casa. E aí, em vez de nós construirmos juntos um plano de tratamento, ele fica com alguns achismos, ele fica com alguns questionamentos, às vezes até apontamentos para aquele irmão ou irmã que veio na consulta e que está tentando fazer da melhor forma ali a organização dos remédios, horários que o idoso está tomando a medicação, o horário do banho, o horário da alimentação, como que é feita a rotina, enfim, tudo isso. Inclusive é importante falar a respeito desse ponto, que muitas pessoas não querem se comprometer e às vezes acham até que é obrigação daquele filho que é o mais novo, daquele filho que não casou, ou daquele filho que mora mais próximo, e não é bem assim. A gente tem que entender que independente de ser o mais novo, de não ter casado, de morar mais próximo,
Cada um tem sonhos, planos e projetos que devem sim ser respeitados. E aqui não é diferente, nesse compartilhamento que precisa ser feito. Mas participar da consulta geriátrica pelo menos uma vez por ano é fundamental. Então você se organiza, você vai na consulta juntamente com aquela sua irmã, ou aquele seu irmão que toda vez é quem leva o idoso na consulta, é quem faz essa consulta de acompanhamento, quem faz a revisão das medicações, para poder ajudar, inclusive dando opinião, inclusive contando a sua história de como que está sendo a sua experiência dentro da casa do seu pai e da sua mãe, nessa divisão de tarefas, que talvez hoje vocês já vivam sem perceber dentro da realidade de vocês. Um segundo ponto que eu quero que você entenda e que precisa refletir é a necessidade do diálogo familiar. Isso mesmo, é preciso dialogar entre os irmãos ali para poder montar uma estratégia, pensando sempre no idoso, pensando nesse foco que é o mais importante, que é preservar a dignidade do idoso. Ou seja, eu sei que existem dificuldades muitas vezes, porque existem questões ali de relacionamento mesmo, isso é uma realidade muito do meu dia a dia, de irmão que não fala mais com o irmão por algum motivo, mas de uma forma racional, pensando na qualidade de vida do idoso, nós precisamos sim parar como adultos e conversar e dividir o que precisa ser dividido, de informação, de tarefa, ali tentando trazer o que é de melhor no cuidado do idoso. Claro que geralmente tem aquele filho que é quem acha que sabe cuidar melhor, às vezes nem entende muito bem que tem coisas que ele consegue dividir, acho que só ele consegue fazer bem da forma como está sendo hoje. Mas tudo isso, no momento de conversa, é possível ser discutido. O que é que cada um consegue participar, se é com a presença, se é com alguma parte estrutural, supermercado, alimentação, né? Medicação, se tem algo que ele pode fazer e se não pode vir participar da escala do sono, por exemplo, que coloque uma pessoa que o represente, ou seja, paga um cuidador profissional naquela noite para poder também ter o descanso do cuidador principal, porque o cuidador principal ele precisa também ter o seu momento de descanso para conseguir cuidar melhor, inclusive, ou seja, faz parte, é natural isso, e muitas pessoas não pararam para pensar e para perceber que precisam de um momento de folga. Porque vamos lá, vamos imaginar uma realidade que é muito comum, inclusive esse filho que veio na consulta, tirou muita dúvida, falou também do sono, que numa noite isso pode acontecer, né? Principalmente num paciente com demência, ali com demência de Alzheimer, na fase moderada, vez ou outra ele troca o dia pela noite. Isso faz parte da doença, ou seja, faz parte do que é esperado dentro da demência de Alzheimer. E aí o filho não dorme durante a noite. Mas se ele é o cuidador profissional, ele vai ter inúmeras outras atividades durante o dia, a alimentação, as medicações, o banho, a organização estrutural da casa, enfim. E aí ele não dormiu durante a noite e vai passar durante o dia inteiro trabalhando, esperando, na expectativa de que vai dormir de noite, já bem cansado. E se tem uma divisão, se tem um cuidador profissional que vez ou outra vem somar ali para tirar a folga, isso é muito bom. E precisa ser conversado, precisa ser meditado ali em família, junto, num diálogo mesmo, racional, de divisão de tarefas, para poder tornar o cuidado menos pesado. Eu preciso falar assim para você entender, porque é isso mesmo. Cuidar de outra pessoa cansa. Ai, mas é a sua mãe e você precisaria fazer da melhor forma. Você pode fazer da melhor forma, mas cansa do mesmo jeito. O cansaço, ele é inerente ao processo do cuidado. Ele não tem a ver com afeto. Você pode amar seu pai, você pode amar sua mãe, você pode fazer com todo o carinho do mundo. Mas o cansaço, ele vem igual, porque nós não somos máquinas. Então é preciso dividir. Isso faz muita diferença quando a família conversa sobre isso. Inclusive eu tenho um treinamento chamado Recomeço, que está na primeira descrição aqui desse vídeo, que você vai ter acesso. E lá nesse treinamento, eu mostro, inclusive, para você que existe uma possibilidade de você fazer diferente daqui para frente, principalmente se você hoje tem ansiedade. Se por conta das dificuldades do cuidado hoje você tem um grau de ansiedade, onde muitas vezes você fica achando que não vai dar conta. Então clica lá, depois que assistir esse vídeo, Recomeça é o nome do treinamento, onde você vai viver um processo de autoconhecimento, vai construir ali dentro dos exercícios que são propostos a cada aula do treinamento, aquilo que é importante para você hoje, você se descobrindo para montar uma estratégia futura, para diminuir as inúmeras crises que talvez hoje você tenha aí dentro da sua realidade do cuidado. E aí, o terceiro ponto é uma pergunta que eu preciso fazer para você, e dentro desse diálogo, que é o ponto 2, que eu acabei de conversar, que é justamente o diálogo familiar, é se fazer a pergunta: o que é que eu posso fazer dentro dessa organização dos 7 dias da semana, dos 30 dias do mês, no cuidado do meu pai ou da minha mãe?
E aí vai ter aquele que é o cuidador que está de manhã e de tarde e de noite, que é a pessoa que mora, mas que não deve ficar 24 horas responsável, porque precisa de um tempo para si também. Então, o que é que o outro pode ajudar? Com que tarefa ele pode ajudar? Muitas vezes eu vejo a divisão de tarefas assim, diariamente quem fica é a filha mais nova, digamos. Mas a segunda filha, ela vem no final da tarde para dar o banho todos os dias. Então ela chega ali, ela dá o banho, ela dá o jantar. Olha só, nesse momento a filha que passou a manhã e a tarde inteira responsável ali, consegue também tomar um banho, jantar um pouco mais tranquilo, ter um momento ali de descanso, de tensão, porque dependendo da realidade do idoso, fica-se tenso ali toda hora ali de olho do lado, porque se o idoso levantar ele vai cair, ou ele já caiu, ele vai cair de novo. Então assim, existe uma tensão nesse processo de cuidado, e se você divide com alguns pontos durante o dia, ou então no final de semana, aquela pessoa que ficou de segunda a sexta-feira, ela tem o direito de folga e no final de semana divide com os outros filhos. Tudo é preciso ser conversado. Aí você se questiona o que é que eu posso fazer para melhorar o cuidado do meu pai, para melhorar o cuidado da minha mãe. Inclusive pensando nisso, se você já me acompanha aqui no canal, você tem percebido que eu sempre tenho falado sobre a necessidade do diálogo e a importância, né, e vários pontos importantes dentro desse universo do cuidado do idoso. Eu estou terminando de compilar um treinamento, então continue acompanhando, me acompanhando aqui no canal. Tão breve eu vou lançar um treinamento voltado especificamente para entender como que você pode tornar esse cuidado mais leve. Então, logo logo sai, fica de olho, eu já vou botar aqui, então logo ele esteja pronto para você conseguir acessar e dividir aí dentro da família esse treinamento, indicar outras pessoas que você conhece que vivem essa mesma realidade das dificuldades do cuidado, para poder deixar mais claro o que é que hoje você consegue fazer, porque isso é muito importante. A população está envelhecendo muito e hoje a realidade muitas vezes é um idoso cuidando de outro idoso, ou então um dos 5 filhos sobrecarregado, porque não se conversa a respeito dessa divisão de tarefas que eu estou aqui compartilhando com você. Então a pergunta é essa, o que você pode fazer? E vale muito a pena então você se questionar isso. Então logo faça essa reunião que eu estou sugerindo que vocês façam, porque ela é muito produtiva. Muitas vezes uma primeira reunião existe apontamentos, você faz isso, você não faz nada, mas é preciso que vocês conversem. Porque sem conversar, sempre vai ser briga, sempre vai ficar alguém sobrecarregado, e você precisa olhar o outro, e com o foco principal, que é quem? O idoso. Então olha só, se você nunca fez uma reunião familiar, olha só, eu quero que você comente aqui nesse vídeo, coloca nos comentários, a gente tem dificuldade, eu não consigo fazer esse momento, meus irmãos não querem conversar, enfim, que eu escuto muito isso, mas a gente precisa, nós somos adultos e precisamos inclusive estruturar o cuidado de quem nós amamos, como nós estruturamos tantas outras coisas, as coisas do nosso trabalho, quando nós nos organizamos para poder comprar alguma coisa, olha só, e a gente vai pagar um boleto ali durante 12 meses, por exemplo, você se organiza para isso. Você também precisa se organizar para hoje trazer mais dignidade, qualidade de vida para aquela pessoa que cuidou de você quando você era mais jovem e agora é a sua vez de fazer a volta, de poder cuidar também, de estar presente. Muitas vezes é isso que falta, é estar presente em algum momento, porque muito somente de longe, talvez até não possa mesmo, geograficamente falando, não tem condições de se deslocar, mas de alguma forma você consegue colaborar. Hoje em dia tem videochamada, mas ele não presta atenção, mas a gente tem que tentar tudo que a gente tem e ao mesmo tempo dividir um pouquinho aí os custos financeiros mesmo desse cuidado. E não achar somente, e muitas vezes muitos acham isso, que a aposentadoria do papai é suficiente para ele. Então numa reunião é possível colocar tudo em pauta, isso, os gastos são esses, e discriminar centavo por centavo o que é que se gasta de fralda, de pomada, de medicação, de alimentação, para ver se realmente essa conta fecha. E não fechando, que a gente consiga dividir aí, se dividir para poder conseguir deixar o mínimo possível de dignidade, de qualidade de vida para o nosso pai, para nossa mãe, ou aquela sua tia talvez, você é sobrinha, e aí você não deixar faltar ali aquilo que você gostaria também que para você não falte no futuro. Então é isso que esse vídeo tem o intuito de fazer você refletir, de trazer à tona isso. Então deixa aí o seu comentário se você não deixou. Se não é inscrito aqui no canal, então aproveita para se inscrever agora, compartilha com alguém que você conhece que também cuida de algum idoso, porque eu sei que é muito importante esse tema, que a pessoa pense sobre isso, principalmente quando eu falo do diálogo. É preciso sim conversar entre os familiares para poder melhorar a qualidade de vida do idoso. E muitas vezes, olha só, o idoso, ele ainda tem capacidade até de participar dessa conversa,
porque nem todos têm demência, nem todos têm doença de Alzheimer. Ele talvez esteja dependente, porque hoje em dia é muito frágil, é uma idade avançada, mas ainda tem capacidade de opinar sobre a sua vida. Mas precisa de alguém que esteja sempre do lado. Então, para poder conversar como que vai ser essa divisão de tarefas, como que vai ser mais confortável para ele. Lembrando sempre, o foco é o idoso. Então, se hoje talvez tenha uma grande dificuldade aí de comunicação com uma pessoa aí desse relacionamento entre os irmãos, mas a ideia é fazer uma reunião com todos, então que esqueça um pouco isso, deixe um pouco de lado. É preciso trabalhar um pouco racional para poder não faltar para aquela pessoa que a gente ama. Eu vou deixar aqui, inclusive agora, um outro vídeo dentro dessa mesma realidade para você continuar assistindo e percebendo que existem outros questionamentos ainda que eu trago nesse outro vídeo para você aumentar ainda mais o seu conhecimento, deixar mais claro aquilo que é o objetivo de vocês, que é cuidar bem de quem a gente ama, eu tenho certeza. Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.